Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adelino, presidente da Comissão de Falência e Recuperação Judicial. Hoje nós temos uma live com a doutora Mônica Xavier, contadora do nosso Conselho de Contabilidade aqui do Distrito Federal. E a proposta é que nós possamos debater a respeito dos créditos trabalhistas na recuperação judicial e na falência, com a alteração que nós tivemos promovida pela Lei 14.112 do ano de 2020, que aconteceu em 24 de dezembro do ano de 2020 e passou a valer aqui no Brasil, foi sancionada e está valendo aqui no Brasil em janeiro de 2021, final de janeiro. Doutora Mônica Xavier já entrou, deixa eu ver agora aqui como é. Ah, tá aqui. Já visualizei, vou apertar aqui para a senhora poder. Que prazer te ver aqui, Mônica. Deixa eu ver se deu certo. Tá entrando aqui. Olá, Mônica. Oi, Tudo boa bom? noite, tudo jóia. Vou ajeitar aqui o celular. Pronto. Que bom te ver aqui, né, e poder debater sobre esse tema tão importante, que é a questão dos créditos trabalhistas dentro da nossa lei. Eu vou fazer aqui só uma introdução de tudo que aconteceu. Nós temos a nossa comissão, a doutora Mônica é membro ativo da comissão, mas eu vou deixar a senhora falar o seu currículo. Eu vou falar o meu aqui rapidamente, tá? Eu não vou ler nada aqui, a gente vai só conversar a respeito do que aconteceu. É um tema bastante importante, o Brasil inteiro tem nos questionado a respeito disso, porque é uma matéria nova, nós ainda não temos jurisprudência performada a respeito, então o que nós trabalhamos hoje é com a Lei Seca e as interpretações são basicamente nossas. Nós tivemos a Uhum. oportunidade, eu sou advogado, eu sou também engenheiro, eu sou um estudioso da área do direito, como eu me coloco sempre na minha condição que eu mais gosto, que é a condição de professor, né? Sou servidor público, trabalho aqui na Câmara Federal, no Distrito Federal, já há muito tempo. Eu tive o privilégio de percorrer as esferas aqui dos ministérios, né, dos ministros de Estado, onde eu fui assessor de vários ministros, e ali eu trabalhei na condução dessas políticas públicas, verificando exatamente como tudo isso acontece, e hoje eu estou do lado do Legislativo, fazendo exatamente as modificações, verificando os projetos de lei e acompanhando tudo o que aconteceu. E tive o privilégio de participar dessas câmaras onde nós, e os fóruns onde nós discutimos a alteração da lei de falência e recuperação judicial, até porque também, como coordenador do curso de pós-graduação aqui no Distrito Federal, da Associação Brasileira de Advogados, que é o curso de recuperação judicial e de falência, com habilitação em administração judicial, e participando ativamente, junto com a Mônica e junto com todos os membros, na presidência da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB do Distrito Federal, onde nós criamos essa comissão, que muito me orgulha e que hoje o Brasil copia. Né? Mas copia no bom sentido, então nós conseguimos passar, primeiro, para as 11 subseções praticamente, todas podem ter formalizadas ou não, mas elas participam de algum jeito do nosso tema. E segundo, que nós conseguimos levar isso para todo o país, né? Para que a gente pudesse, então, desenvolver. Vou passar a palavra para a Mônica para que ela se apresente. Boa noite, meu nome é Mônica, para quem não me conhece, eu faço parte da comissão, né, de recuperação judicial lá da OAB, não sou advogada, né, mas sou contadora, me interessa muito essa parte, me interessou, me encantou, né, no primeiro momento. Eu conheci o doutor Adelino através de um curso que eu fiz na ESA, né? E como eu sou muito abelhuda, eu perguntei se eu podia participar, né? E ele falou que sim, porque sempre estão precisando dos contadores, né? E eu, como perita, né?
tenho, assim, ajudado, tenho trago bastante coisa para a comissão, né? Novas informações na área de contabilidade, entendeu? E me interessou muito essa parte, eu fiquei apaixonada e fui estudando, né? Queria estudar mais. Agora, com o término da minha faculdade de Direito, eu vou poder estudar muito mais, né? E poder engajar melhor, né? Nessa área aí, que é uma área muito interessante e que, como eu, como contador, e estou diretamente com os empresários, né? A gente consegue levar uma novidade para eles, né? Uma forma, porque os empresários têm uma forma de ver a falência, a recuperação judicial, não tão com bons olhos, e muito pelo contrário, ele ajuda muito ao empresário, né? Que quer manter seu negócio. E assim, e eu, como contadora, posso levar uma outra visão para eles, né? Então é isso, tá? E aí a gente está aqui falando sobre créditos trabalhistas, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu tenho muita facilidade, né? Sim. Então, E tivemos muita mudança, né, na nossa legislação, alguns pontos importantes, um veto também bastante importante, lembrando que esses créditos trabalhistas, eles foram alterados, nós tivemos uma ampliação, uma modificação na nossa lei mãe, que é a Lei 11.101 do ano 2005. Muitos falam assim, estamos com a nova lei de falências e recuperação. Nós não temos uma nova lei. O que nós tivemos, de verdade, foi a Lei 14.112, do ano de 2020, em dezembro, dia 24 de dezembro. Quando ela efetivamente se consolidou com a sua publicação, mas foi sancionada, né? E nós tivemos a vigência dela somente no mês de janeiro, 30 dias depois. Mas essa lei, doutora Mônica, ela atualizou a legislação referente basicamente a 3 tópicos, do que a gente já vinha tratando no Brasil desde o ano de 2005, e já em 2005, quando essa lei surgiu, a gente já pensava em mudar algumas coisas, porque parece assim que a gente nunca está satisfeito com a legislação que se apresenta. E é exatamente as recuperações, a recuperação judicial, a extrajudicial, e tivemos também, no caso, a falência. Lembrando que isso só vale para empresários e também sociedades empresárias. Então, essa é a característica do devedor que pode utilizar esse Instituto de Recuperação Judicial e Falência, que agora está tão na onda devido exatamente à dificuldade financeira e econômica que se acentuou devido à Covid-19. É uma pandemia que parece que a gente não chega no fim para o empresariado. Né? Porque essa política do abre e fecha e tudo, claro, tem que levar em conta a saúde, mas ela foi muito nociva para a atividade empresarial. E com isso que a gente tem visto na prática é uma grande quebradeira de empresas, a ponto de muitas vezes pularem o Instituto de Recuperação Judicial e irem direto para a falência. Ou outros, como incrível, de modo incrível, nós estamos vendo, principalmente aqui na região do Distrito Federal, um abandono da empresa. Parece que larga de mão, fecha o lugar, sai, larga tudo para trás, até por falta também de orientação. Né? Aí eu vou bater bastante no ponto da qualificação dos contadores e dos advogados e dos administradores judiciais, ou seja, de todos que participam ou que podem vir a participar desses nossos 3 institutos que foram atualizados pela Lei 14.112 e passaram a compor aí o texto, né, legal onde nós temos lá a nossa Lei 11.101 de 2005. Eu fico muito preocupada, doutora Adelina, porque é o seguinte, tem muito advogado que não conhece a lei, né, dá informação errada para o empresário, né, e aí na hora que nós contadores que entendemos um pouquinho, né, e que vai falar, eles não acreditam mais na palavra do advogado, eles quase não acreditam na palavra do contador, porque eu tive uma experiência dessa, entendeu? Um cliente que eu sabia,
tem potencial, a empresa tem potencial, está penando. Aí, no momento, o advogado estava junto, e ele falou, não, vai, porque eles vão vir para dentro, vão tomar conta do que é seu. Eu falei, não, não tem nada disso, né? Mas ele acredita mais. É o desconhecimento total no Brasil a respeito de um instituto onde sempre deu receio das pessoas dizerem assim: ah, eu já tenho 20 anos no meu negócio, então eu vou agora quebrar. É uma grande frustração. Mas a gente tem que entender que, no caso, o que, que existe para o empresário brasileiro? É o mar, ele bota um barco e vai para o mar. Então ali tudo realmente vai poder acontecer. E muitas coisas, como essa agora, que a gente está vivendo essa crise, né, dada exatamente por uma pandemia que veio de repente, era algo que inusitado, ninguém nem imaginava numa coisa dessa. Então, assim, medidas governamentais que vieram aumentando, no caso, a possibilidade de parcelamento junto a bancos, dando alguns créditos, isso aconteceu até o final do ano passado, e agora é a hora de pagar. Então, existe uma previsão do Ministério da Economia de se aumentar em 3 vezes o número, no caso de recuperações judiciais para esse ano. Ano passado, se imaginou que isso pudesse acontecer a partir do mês de agosto. Mas as medidas governamentais socorreram os empresários. E isso esticou, chegamos até esse momento agora, que não evitou também uma quebradeira e um número de autofalências muito grande. Eu conversava com o juiz da Vara de São Paulo, que faz parte com a gente de um grupo de professores de uma universidade, e ele me dizia que de 10 processos que eles estão recebendo lá, a maioria, né, tipo assim, 7, 8 tem sido de falência e autofalência. Né? Então está caminhando mais ou menos nesse sentido. O volume está muito grande. Eu não tenho esses números consolidados, uma estatística aqui, nada. Foi uma conversa informal. Então, assim, isso para dizer que o número de falências realmente tem sido muito grande. Mas eu queria falar aqui um pouquinho a respeito, só a nível conceitual mesmo, para fazer uma introdução, e já lhe passo a palavra, a respeito da recuperação judicial e da recuperação extrajudicial. Né? Às vezes eu falo assim para as pessoas, gente, isso é um grande refis, é um grande, assim, em termos de comparação, é um grande benefício que o empresário quer. Agora, nós, como profissionais capacitados, nós temos que fazer chegar essas informações redondas. Por isso, nós temos que debater esse assunto, nós temos que colocar isso na mídia, nós temos que colocar essas questões para a sociedade brasileira, desmistificar o que isso seja uma coisa ruim, porque isso é encarado para nós como um grande benefício, onde o Estado vai dar uma tutela para que o empresário possa sair de uma crise econômico-financeira. Até porque a recuperação judicial, por exemplo, ela é feita toda dentro do Poder Judiciário. Então, são medidas judiciais, são ações judiciais, ou não, às vezes tem procedimentos também administrativos que a gente vai estar lidando, que vão auxiliar as instituições a viabilizar ou superar a crise no caso do devedor. Isso vai permitir que ele possa manter a sua fonte produtora, a sua fonte de emprego, também dos interesses dos credores. Inclusive, vai estimular a atividade econômica, porque uma vez que ele não sai do mercado, que ele não fecha as portas, não fecha as portas, né? Nós vamos ter os interesses rodando, nós vamos ter interação de credores com devedores, ou seja, é uma pessoa jurídica, lembrando que pessoa é um termo do direito, criada nesse mundo artificial do direito que se mantém. E isso é muito saudável para a economia brasileira. Então nós temos que pensar, e para a economia mundial, então nós temos que pensar sobre esse aspecto. Desmistificar, achar que o empresário é um explorador, quer dizer, existe esse conceito, né, onde o empregado é contra o empregador, o empresário é o explorador, e não é nada disso. Então, o que a gente precisa? Organizar esse termo, e eu acho que aqui no Distrito Federal a gente está fazendo um bom trabalho, apesar de toda a restrição que nos foi imposta agora, com esse problema do encontro presencial, com tudo isso, mas nós temos que avançar, nós não podemos parar.
e de mais longe nós já viemos, e fazer com que esse tema realmente se coloque dentro da contabilidade brasileira e da advocacia. Eu não consigo imaginar esses dois profissionais separados. Então, quando um advogado toma a frente para ir contra a opinião do contador, isso não é bom. Eu acredito que eles teriam que juntar essas coisas. E você é o exemplo de uma profissional completa. Eu falo sempre isso para todo mundo. A Mônica é completa. Por quê? É contadora e advogada. Então, é tudo que a gente quer para poder entender o nosso processo. Talvez por isso o tema seja tão bom para você e você soe tão bem para você. Doutora Luciana, que é um grande exemplo nosso de advogado, gosto muito da doutora Luciana, a administradora judicial competentíssima, está aqui na nossa live também. E outras pessoas. Marcelo Mozinho, meu companheiro aí de aula, perito também, lá do nosso CRC, está aí nos prestigiando, grande professor da área. Pois não, Mônica? Pois é, eu tento, né? A gente tenta assim, levar para os advogados, principalmente aqueles advogados que eu já trabalho, né? Junto, faço um trabalho com eles, né? E tento levar aí essa informação para eles, para que eles tenham uma visão que o contador não está trabalhando contra eles. Né? Muito pelo contrário, a gente tem que se unir, porque uma profissão completa a outra. Entendeu? Eu sou uma informadora eu sou a repassadora das informações para a Receita Federal, para a Secretaria de Fazenda, entendeu? Vocês são a cabeça jurídica que vai trabalhar aquilo, né? Então eu sempre falo, gente, vamos trabalhar junto, vamos sentar, vamos discutir aqui, porque eu discutindo com vocês, vocês me passando a sua visão, eu passando a minha visão, a empresa é que ganha, o empresário é que ganha, né? Então, eu vi que com essa mudança na legislação trabalhista que houve agora da lei, né, trouxe um apoio maior para o empresário, deu um fôlego maior, entendeu? A lei. Houve uma perda? Houve, né? Nem sempre é ganhos, né? Mas eu acho que ficou um pouco melhor, entendeu? Os CREA-trabalhistas passaram a ser os primeiros agora, né? Da listagem. Então, assim, tem fôlego maior de tempo para se pagar, né? Então, eu acho muito interessante isso. Correto. Eu queria falar sobre alguns pontos que a gente tem, principalmente do ponto mais polêmico, que nós podemos discutir sobre os créditos trabalhistas, aí dentro da nossa lei de recuperações e falências, que foi exatamente no caso do artigo 6º, parágrafo 10, da lei, que foi aquele veto que foi mantido, onde esse artigo 6º, parágrafo 10, ele falava da suspensão da execução trabalhista contra um responsável subsidiário ou solidário até a homologação do plano ou da própria convolução da recuperação judicial e falência. Isso daí foi completamente vetado e houve uma explicação da Presidência da República, inclusive do porquê dessa questão. O ponto principal que eles se apoiaram foi falar que a Constituição Federal tem o seu artigo 5º, o último inciso do artigo 5º, que é o 78, que fala daquela celeridade de processo. Então, de acordo com o veto presidencial, a gente estava lá apurando, trabalhando em cima da lei, participou de tudo isso e verificou que lá eles falaram que a celeridade que é colocada lá no direito constitucional, lá na Constituição Federal, nesse último inciso, poderia ser prejudicada. Porque quando a gente fala na Constituição Federal que é razoável a duração de um processo, o que o legislador quis colocar lá na Constituição? Foi exatamente dizer que nós devemos dar o prazo necessário, mínimo, né, que nós tivemos para poder conduzir qualquer tipo de processo no Brasil. E olha que a gente sabe que normalmente, eu não estou uma estatística fechada aqui, mas normalmente, média, já foi assim, já vi médias, já vi lugares colocando, tá? Mas vou só citar aqui, em termos de 7 anos em primeira instância um processo,
e em termos de 5 anos a mais em segunda. Não é o nosso caso aqui, no caso de falência e de recuperação, apesar de que nós tínhamos, antes dessa modificação da lei, falências intermináveis. Nós temos Uhum. falência aí desde antes, inclusive, da Lei 11.101 de 2005, caminhando em algumas varas, né, aqui do nosso Brasil. Lembrando também que as varas devem ser especializadas para poder tratar de falência e recuperação judicial, mas nem todas são. Então, nem todo Exatamente. lugar tem. E onde não tem, são varas cíveis. Não é isso? Uhum. E outro argumento para fechar esse ponto dessa polêmica que foi criada aí com esse veto, foi falar que o próprio Código de Processo Civil, que é o que nós utilizamos no direito falimentar, visto que nós não temos um código, por exemplo, de processo falimentar, isso não Uhum. existe. Então, no artigo 4º, no artigo 6º e no artigo 8º, que se fala lá, né, que são dispositivos que vão tratar de durações razoáveis de processos e leva em conta uma série de observâncias de princípios. Lembrando que princípios são valores. Como, por Uhum. exemplo, o que pode fazer um processo durar mais ou menos? Aí o Código de Processo Civil lá fala, é o princípio da proporcionalidade, é o princípio da razoabilidade, é o próprio princípio da legalidade, que eu tenho que cumprir passos. Então, se eu não cumprir, o processo não vai poder andar, porque vai poder ser anulado ou nulo em algum momento. É o princípio da publicidade, a própria divulgação dos atos no diário, né, externando os atos, já que o processo ele tem que ser publicizado, não é propaganda, é publicizado. E também da questão da eficiência do juiz. Então, esses pontos que estão lá no Código de Processo Civil, todos eles foram utilizados para poder manter esse veto desse artigo polêmico, né? E que poderia dar uma nova roupagem nos créditos trabalhistas. Mas, com essa história do veto, continua valendo o que a gente já usava, que é exatamente uma jurisprudência, mas eu vou concluir aqui. Então, com esse veto, permanece essa jurisprudência do TST, onde essa jurisprudência ela fala que mesmo diante, né, da falência ou da recuperação judicial do devedor principal, nós vamos poder redirecionar a execução aos devedores subsidiários ou solidários, ou até mesmo para os seus sócios, visto que, em relação a essas pessoas, os atos satisfativos, né, não são afetados pela própria competência do juízo universal da falência. É De bastante novo. polêmico, tá, de novo, vamos lá. É bastante polêmico e esse foi o veto que foi mantido. Nós tínhamos inicialmente vários vetos, mas os vetos eles foram derrubados. Mas esse daí permaneceu. Ok, Uhum. doutor? Ok. Não sei se eu posso ir adiantando ou se você quer ir puxando mais alguma coisa. Nós temos pontos importantes que foram alterados. Não sei se você quer colocar de alguma coisa. É, o que eu achei interessante e que aí, olha, vai fechar de novo. Então, eu vou seguindo aqui, tá? Tá? Ele vai fechar de novo a coisa. Eu vou falando aqui, eu vou tentar lhe colocar de volta. Eu vou Tá. puxar um ponto aqui, que é o prazo de pagamento dos créditos trabalhistas, Isso. que a lei ampliou para 3 anos, o prazo total do plano. 1 ano já está previsto no caput do próprio artigo 54, da Lei 11.101 de 2005, e ele pode ser estendido por 2 anos adicionais. Tem o parágrafo 2º desse artigo. Agora, para isso, nós vamos ter que ter alguns requisitos colocados, como, por exemplo, a apresentação de garantias que são julgadas suficientes pelo juiz. Então, tem que ter uma avaliação exatamente disso. Nós vamos ter também que ter uma aprovação de credores, que são credores titulares, vou falando aqui enquanto isso, credores titulares de créditos que são derivados, aí vem de duas coisas, que na verdade se juntam em uma só, que é a derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidente de trabalho, já que acidente de trabalho se equipara exatamente a esses créditos diretos da própria legislação trabalhista. Bom, estou tentando aqui colocar a doutora Mônica de volta. E o outro requisito seria a garantia da integralidade dos pagamentos desses próprios créditos trabalhistas.
É bastante importante essa questão do prazo de pagamento desses créditos, e tudo isso visa, não é facilitar a vida do empresário, é facilitar a vida do processo, do próprio processo, para que a gente possa, aqui no caso, defender principalmente o interesse dos credores. Esse é o objetivo de transformação, quando a gente vai falar de algo a respeito da lei de recuperação judicial e de falência, sempre levando em conta a própria questão dos nossos credores e desses interesses. O outro ponto importante que eu posso mencionar, enquanto a doutora Mônica vai tentando voltar aqui com a sua internet, enquanto isso eu vou seguindo, é na questão da sucessão trabalhista. Esse é um ponto que facilitou bastante, inclusive a própria perspectiva de venda de alguma unidade de negócio. Por quê? Porque a lei trouxe para nós uma ampliação textual nessas hipóteses e desses créditos trabalhistas e principalmente de não configuração de sucessão trabalhista, que é tudo que se quer. Tá? Então, nesse caso, quando uma empresa, adquirente, ela assume essas dívidas trabalhistas da empresa adquirida, é uma determinada situação. Agora, o que nós queremos é exatamente a não configuração dessa sucessão. E outra, quando existe a ausência dessa sucessão em casos de alienação de venda realizadas depois, por exemplo, da distribuição do pedido de recuperação judicial, aí a gente tem exatamente essas não configurações e facilitações, no caso aí das nossas vendas. E para isso a gente tem o artigo 50, parágrafo 3º da lei, estou adiantando, doutor. Artigo 50, parágrafo 3º, falando de sucessão trabalhista, que fala que não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer tipo, de qualquer natureza. Tá? Isso no caso para o terceiro credor, ou para o investidor, por exemplo, ou para o administrador, em decorrência, respectivamente, como fala o artigo, da mera conversão, é mais ou menos assim a redação dele, da mera conversão, no caso de uma dívida de capital, de aporte de novos recursos também, na devedora, ou de uma substituição dos administradores, aí no caso dela. Então, seria nesse contexto, e a sucessão trabalhista, ela vem coroar essa possibilidade que nós vamos ter de venda, para que nós possamos fazer com que os negócios se avolumem e a gente tenha dinheiro sendo arrecadado, dinheiro sendo colocado ali naquele negócio. Ok? Bom, enquanto a doutora Mônica vai vindo aí com a sua contribuição, eu vou seguindo aqui na nossa palestra. Muito bem. Um outro ponto bastante importante para que a gente fixe é em relação ao pagamento de créditos extraconcursais, que a gente pode ter, são créditos aí no caso, claro, nós estamos falando de crédito trabalhista, derivados da legislação trabalhista, ou créditos decorrentes de acidente de trabalho, relativos a serviços prestados após a decretação da falência. Então, eles vão começar a se performar depois que nós já temos aquela linha onde a decretação da falência já foi estabelecida. Então, nesse caso, esses créditos foram colocados em quarto lugar na ordem de preferência. Os extraconcursais nós encontramos no artigo 84 da nossa legislação. Os concursais nós vamos encontrar, no caso de falência, no artigo 83. No caso de recuperação judicial, lembrando, não temos essa ordem, não temos essa classificação. Mas nós extraímos exatamente as 4 classes de créditos lá do artigo 41, que vai falar da questão da possibilidade dos credores se dividirem nessas 4 classes, e participarem de Assembleias Gerais de Credores. Onde a primeira classe seria, no caso, os credores trabalhistas, a segunda classe seria os credores com garantia real, a terceira classe seria os quirografários, e a última classe seria dos microempresas e empresas de pequeno porte.
Bom, então, nesse caso, o que acontece? Após as despesas que nós tivemos para pagamento, para uso dentro da nossa administração da falência, que muitas vezes se faz necessário, e os créditos trabalhistas também, de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência. Agora, levando em conta que eles vão ter o quê? Um limite aí de 5 salários mínimos por trabalhador. Então, quando nós tivermos tudo isso, nós temos, então, com que esses créditos, derivados aí dessa nossa legislação trabalhista, ou, claro, vindo com acidente, decorrente de acidentes de trabalho, né, eles podem, então, permanecer nessa ordem, que seria, no caso, quarto lugar para pagamento. Lembrando que esses pagamentos também são proporcionais. Esses pagamentos, boa noite, doutora Marlene, prazer em ver aqui. Seja bem-vinda na nossa comissão também, a senhora que faz parte. Então, esses pagamentos seriam mantidos aí nessa classificação. Outro ponto que eu posso falar a respeito disso seria a recuperação extrajudicial e também, no caso dos créditos de natureza trabalhista por acidente de trabalho. Fazer uma relação entre eles. Quando se falava de recuperação judicial, a gente sempre tratou da classificação dos créditos, do concurso de créditos, da classificação também dos créditos e também do concurso extraconcursal, mas quando era recuperação extrajudicial, nós não tínhamos nada para tratar a respeito de crédito trabalhista lá. Era, inclusive, proibido isso. A nossa legislação não trazia nada. Com o advento da Lei 14.112, do ano de 2020, né, sancionada em dezembro do ano passado, de 2020, passou a valer agora, em janeiro, no final de janeiro, nós tivemos, então, uma modificação, onde os créditos trabalhistas passaram a ter a sua inclusão dentro de recuperações extrajudiciais. Recuperações judiciais são aquelas onde a gente junta uma quantidade de credores, de preferência todos, apresenta para eles uma forma de pagamento e depois, para causar uma solenidade, para dar uma força maior ao processo, faz uma homologação na justiça. E agora, então, a fim, inclusive, de não estar abarrotando os tribunais com processos judiciais, nós temos essa possibilidade e ampliação da quantidade de créditos dentro do nosso Instituto de Recuperação Extrajudicial. Então, nós podemos incluir, sim, agora, a partir de agora, os créditos trabalhistas e também os créditos por acidentes de trabalho, já que eles se equiparam. Desde que, aí vem o porém, tá? Haja uma negociação coletiva, sem esquecer isso, com o sindicato da respectiva categoria profissional. Então, isso se faz necessário, o legislador colocou essa condição para dar a máxima transparência possível e, claro, nós estamos tratando de alimentos, estamos tratando de créditos trabalhistas, e isso sempre teve prioridade dentro da nossa legislação. E o outro ponto que a gente vai poder colocar também como importante nessa alteração na nossa legislação, que fala dos créditos trabalhistas dentro da recuperação judicial da falência, é a conversão, olha a novidade, do crédito trabalhista em capital social. Ou seja, fazer com que o credor se torne agora sócio, imagina, do devedor empresário ou do devedor sociedade empresária. Nas nossas reuniões, das pessoas que trabalharem na lei, do professor, aluno também, de amigos, advogados, atuantes na área, a gente está falando assim, vamos aguardar, passar um tempo e verificar o que dá. Então, vamos dar aí uns 3 anos para que a gente veja exatamente o que vai acontecer. Porque nós não sabemos como seria isso, né? Porque a partir de agora, mas é uma forma também que se encontrou de fazer injeção de capital. Imagina, o credor ele vai entrar agora como sócio do devedor, porque ele vai poder comprar uma parte do capital social, do capital que está integralizado e formou aquele tipo de negócio. Então, isso entrou como meio de recuperação judicial. Os meios de recuperação judicial a gente encontra no artigo 50 da nossa Lei 11.101 de 2005. Então, nós tivemos ali também modificações, e essa foi uma grande novidade. Então, a nova lei, vou chamar assim de nova lei,
criou essa possibilidade de uma conversão dessa dívida em um capital social, né? De dívida em capital social. Olha que coisa. E, além disso, ainda tem mais outra coisa. Ela possibilitou que os credores, inclusive quando se trata, no caso de um crédito trabalhista, esses credores, eles podem adjudicar os bens que foram alienados na falência, porque na falência o nosso objetivo é exatamente fazer a arrecadação de bens, doutora Mônica voltando, eu estou adiantando aqui, tá? E fazer com que eles adquiram os bens por meio, não é isso, doutora? De constituição de uma sociedade de fundo. Agora, a gente pode também utilizar um outro veículo aí de investimento. Nós temos essa possibilidade da nova lei. Com a participação necessária, aí nós vamos ter que trazer, tá? Dos atuais sócios do devedor, tem que estar ali, porque o assunto vai envolver a questão societária, também de terceiros interessados, ou mediante simplesmente essa conversão da dívida, aí no caso do nosso capital social. Falava eu aqui agora da conversão do crédito trabalhista em capital social, que foi uma grande novidade e está gerando assim, uma grande expectativa para a gente saber o que isso vai acontecer. Se realmente nós vamos ter na junta comercial alterações de contratos, né, já ocorrendo em decorrência disso. Eu não tenho nenhum aqui para trazer e nenhum exemplo que eu possa mostrar aqui nessa apresentação sobre isso. Nem comentar. Sobre a teoria. Aí entra o problema dos contadores terem essa noção, né? De como fazer, como trabalhar isso, e entra também o conhecimento da junta comercial, nesse caso, né? Como é que vai fazer, entendeu? Tem que ter uma preparação, porque é uma possibilidade viável, está na lei, pode participar, né? Com que a empresa e que o negócio seja mantido no mercado. Isso aí tem que ter todo o modo operante que ainda não existe. O que existe hoje é somente a lei seca, que ainda está desconhecida. Então vai passar um certo tempo de acomodação. Mas isso pode constar em planos de recuperação judicial. E a gente sabe também, só lembrando, que esses planos hoje podem ser propostos, no caso, por credores. Aí tem que observar, eu vou chamar a atenção dos advogados que estão aqui assistindo, também dos contadores, chamar a atenção de que observem as disposições transitórias, aquelas que a gente nunca olha na lei lá embaixo. Porque, por exemplo, só vai poder apresentar plano, um credor, um devedor que tem um plano rejeitado em uma assembleia, aí abre essa possibilidade do credor apresentar. Mas isso só vai poder acontecer se essa recuperação judicial, por exemplo, tiver sido, né, deferida depois da nossa legislação da 14.112, ou seja, depois de 24 de janeiro. Se eu tiver em curso, por exemplo, uma assembleia, como eu tive, como administrador judicial, uma assembleia que iniciou em 19 de dezembro, é um caso real, e ela se concluiu no dia 8 de fevereiro. E chegou ali naquela hora, naquele momento, o que aconteceu? O caso real meu. O que chegou ali na hora? Eram bancos, os principais, né? E o banco está muito na onda de dizer assim, não aprovo nada. Pode ser bom, mas não quero aprovar nada. Né? Mas observam que a melhor das falências é pior do que a pior das recuperações judiciais, eles tendem a voltar um pouco atrás. Mas eles disseram assim para mim, não, doutor Delino, nós agora podemos apresentar um plano, como credores, um plano de recuperação judicial. Eu digo, alto lá. Quando começou a nossa recuperação judicial? Começou em agosto de 2019, então você não pode. Porque diz aqui o texto que pode, mas consta nas disposições transitórias o que está impedido de ser feito dessa legislação quando essa recuperação já estava em curso. Então, isso tudo tem que ser observado na lei antes de tomar qualquer iniciativa para que a gente verifique exatamente o que pode e o que não pode. As disposições transitórias, elas são normais quando a gente sai de uma legislação para outra, sai de um código para outra, de uma constituição para outra, de um ordenamento jurídico. E isso não pode passar em branco, sem estar observando, sob risco de se utilizar procedimentos errados. Né, doutora Mônica?
Com certeza, com certeza. Não pode. Tá? Essa é a nossa maior preocupação, né? Entendeu? Pega pessoas que não têm conhecimento da lei e usa essas coisas erradas, entendeu? E aí, volto a chamar a atenção, sempre com os contadores, entendeu? Que precisam estar ligados, estudando essa parte aí, entendeu? Porque podem não, vão fazer muita coisa errada, né? Entendeu? Devido à própria complexidade do processo de recuperação judicial, a gente sempre fala assim, para quem não é da área, né? Eu tenho uma mania, eu comparo às vezes com a própria medicina e eu digo assim, olha, eu acredito que hoje, não que existe uma área mais complexa ou menos complexa que a outra, mas no caso da recuperação judicial é como se fosse a neurocirurgia da medicina. É algo muito delicado, envolve muitas partes, envolve muitos detalhes. Não é entrar com uma petição, contestar, porque o próprio direito é uma sentença. E ela vai se formando ao longo do tempo. Né? Então, é um pouco diferente do que a gente está habituado no direito consumidor, no direito bancário, no direito penal, no direito civil, cada um com sua característica. Mas o direito falimentar começa que os próprios advogados aqui, quando eu pergunto assim, você sabe onde fica a vara de falência? Não é no Tribunal de Justiça. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, uma vara especializada fica fora, deslocado no setor comercial sul. Né? Então é ali que a gente vai, e ali tem todo um ritual diferente de tratativa do processo, onde um processo pode gerar 100. Por quê? Porque eu tenho as habilitações de crédito e elas são todas ordinárias, e cada um com um número de processos diferentes. Você imagina a grandiosidade disso. Por isso o nosso trabalho não é solitário. Nosso trabalho é em equipe. De preferência com o contador, com o administrador, com o economista, com o perito, com outros profissionais que venham a somar dentro do processo de recuperação judicial, já que ele é muito abrangente. Você imagina, doutor, um processo de recuperação judicial com 10 mil credores. Eu vou ter 10 mil advogados de credores. 10 mil credores, se forem empresas credoras. E por aí vai embora. Olha a abrangência que um processo pode gerar. Eu tenho o advogado do credor, eu tenho o administrador judicial, eu tenho o advogado do devedor, né? Eu tenho o advogado de terceiros interessados. Então, é uma coisa gigantesca que tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura operacional, tem que ter estrutura intelectual, tem que ter estudo, é um estudo permanente, então é uma área realmente... E os créditos trabalhistas sempre foram muito assim, místicos em relação ao processo. E agora a lei resolveu tratar de modo direto e fazer essa ampliação, né? E trazer essas possibilidades e manter esse veto. Né? Então, eu acredito que tudo isso trouxe para nós uma série de interrogações que a gente ainda vai ter, uma série de outras formas que a gente vai ter que desenvolver esse tema, porque a recuperação judicial hoje, dentro do direito, é um dos temas mais procurados e, claro, é um tema rentável. Então, por ser rentável, um advogado empresarial trabalhando com esse tema abriu os olhos para muita gente que não tinha nem noção disso, que não sabia nem isso que a gente já trabalha há muitos anos, não tinha. Muita gente às vezes chega para mim e pergunta, né, como eu inicio ou como eu faço. E o mais interessante é que os próprios advogados de credores que vão habilitar um crédito não sabem como fazer. Não sabem como fazer. Na posição de administrador judicial, a gente orienta. Quando a gente está na posição de advogado do devedor, é outra coisa. Porque pode. Né? Quando o advogado do credor já é um outro ponto. Né? Lembrando que isso não tem partes. Nós não temos partes nesse processo, como um processo normal tem. O que nós temos ali é um conjunto de interesses que tem que ser resolvidos mediante um patrimônio. Tá? Então, seria algo nesse sentido. Não sei se a senhora quer acrescentar mais alguma coisa. Não, fora que é um nicho muito grande, porque você pode trabalhar com os créditos, né? Então, você pode vir a trabalhar, você não precisa entrar dentro de uma recuperação judicial, você pode se especializar em participar só de créditos dos trabalhadores,
ou créditos dos fornecedores, entendeu? Então, você pode se especializar. Então, é uma área que eu acho assim que é muito, tem uma especialidade enorme, né? Você pode fazer o planejamento, né? Você pode trabalhar só com planejamento daquela coisa. Então, eu acho assim incrível isso, né? A quantidade de ramificações que tem nesse processo, né? De quantidade de profissionais que podem trabalhar dentro desse processo, né? Porque um advogado só não dá conta disso. Se fosse não estou falando de uma pequena empresa, estou falando de uma empresa já bem substancial, com bastante credores, com bastante empregados, né? Então, quer dizer, tem espaço para todos trabalhar dentro de um processo desse. Verdade. Boa noite, doutor Michele. Estou ouvindo aí. Bom, mas assim, de todo modo, o que existe é uma necessidade muito grande de qualificação, como a senhora bem falou. Qualificação, é verdade. As pessoas, existe uma carência de cursos, existe uma carência, até porque como é uma área que tem um desenvolvimento um tanto que direciona, às vezes, para a figura da pessoa jurídica especializada que trabalha com isso, com os contadores especializados, muita gente, às vezes, também não repassa a informação e o conhecimento que adquiriu a custas, né, a custas penas. Bom, mas de todo modo, aproveitar o espaço para dizer que nós temos aqui no Distrito Federal a nossa Comissão de Falência de Recuperação Judicial, onde a nossa fortaleza hoje é no lugar onde tem os maiores advogados qualificados, que é exatamente na subseção de Taguatinga, sob a presidência do nosso querido doutor Cleider Fernandes, a secretária-geral, doutora Bernadette Teixeira, e também nós temos lá a doutora Michele como vice-presidente, e temos o doutor Bruno Calel, uma equipe realmente que modificou principalmente essa nossa área com o convite que nos fez, porque nós inauguramos essa nossa comissão na sede aqui da OABDE, deixamos lá a nossa semente e o nosso trabalho, e também temos divulgado bastante nas subseções onde andamos, e hoje as subseções estão se formatando assim, inclusive o próprio Conselho Federal de Contabilidade, onde nós tivemos a honra de ter os contadores ao nosso lado, numa união nunca vista antes, a respeito de um tema, quando nós iniciamos esse assunto, já em 2019, e temos dado, inclusive, ao conhecimento do juízo aqui da Vara de Falência, onde todos nós praticamente somos administradores judiciais, uns já em carreira mais avançada, outros iniciando, outros ainda tentando terminar de arrumar as coisas, mas o mercado hoje de trabalho para esses advogados e contadores não é só o Distrito Federal, é o Brasil. Então, a gente procurou dar um sentido nisso, uma organização e também um auxílio maior ao próprio Tribunal de Justiça, que tem na formação desses administradores judiciais a sua base de trabalho. Então, é importante entender que esse trabalho é um trabalho remunerado. É claro que há muitas discussões a respeito dessa remuneração, melhoria e tudo. Temos também uma figura que a gente não pode deixar de falar aqui, e que normalmente a gente pula, que é a figura do leiloeiro. O leiloeiro é um ser muito grande nós quando a gente trabalha com falências, né? Principalmente as falências complexas, onde temos que fazer avaliações que os leiloeiros têm nos socorrido, né? Nós, como advogados, avaliadores, contadores, e eles têm nos socorridos nas avaliações, nas arrematações, na própria divulgação dos leilões e na própria, no bater o martelo do leilão. Então, também são profissionais importantes, todos como auxiliares da Justiça, e eu recomendo que nós possamos fazer uma qualificação mais aprimorada. Nós começamos com cursos livres, como a doutora Mônica falou, lá no Tribunal de Justiça. Fora a gente tem um trabalho muito grande desenvolvido aqui, principalmente com o meu grande amigo, parceiro de todas essas aulas, que é o juiz, doutor Edilson Edino, com quem eu já convivi há muitos anos, nós dois. Tivemos essa iniciativa quando ele ainda era juiz da Vara de Falências,
né? Autor de um grande livro que eu quero citar aqui também, que é o Direito Empresarial Descomplicado, ele e o Pedro Lenza. Já estão na 8ª edição, vai sair agora a 8ª edição, recomendo a todos, que para mim é um dos melhores livros que tem, sobre isso, que organizou grande parte da justiça e das varas do direito falimentar brasileiro. Né? Ele é uma grande inspiração e está junto conosco no curso de pós-graduação da Associação Brasileira de Advogados sobre recuperação judicial, falência e administração judicial, onde também somos pioneiros. A gente tem mania de ser pioneiro nas coisas, porque a gente quer avançar, como a doutora Marlene, membro aqui, fala, querendo chegar agora no mestrado, estamos lutando para ver se a gente desenvolve um curso assim, e a gente não para, não vamos parar mesmo. Eu estimulo todos aqui da comissão, já quero convidar a doutora Mônica para escrever comigo um artigo sobre os créditos trabalhistas. Eu vou iniciar esse artigo, prometo, lhe mando, a senhora completa. Fica aqui assumido isso. Já temos onde publicar, temos uma revista eletrônica na Associação Brasileira dos Advogados. Então, o prazo está aberto para nós dois, a gente faz, completa. Quero agradecer pela participação, né, aqui na nossa comissão, levando para o Brasil esse tema. Esse vídeo vai ficar gravado, nós temos um canal no YouTube agora, temos também uma conta no Twitter, doutora Fátima Rosa entrou, pessoa queridíssima, preparadíssima, né, que mora aqui no nosso coração, membro da nossa comissão, advogada destacada aqui também no Distrito Federal. Obrigado, doutora Fátima. Então, eu falava do nosso canal no YouTube, da nossa conta no Twitter, da nossa conta no Instagram, né? Estamos tentando estar presentes nesse mundo virtual em tudo para poder fazer essa nossa divulgação e apresentar para toda a sociedade os nossos contadores, os nossos advogados, os nossos membros de quaisquer outras profissões, para que possam trabalhar e auxiliar o empresário e que possam também estar junto da justiça brasileira na condução desses processos, de um modo ou de outro, da recuperação judicial e falência, buscando exatamente manter as fontes produtoras, manter o desenvolvimento econômico, contribuir com a economia desse país. Quero lembrar que semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos o doutor Rafael Menezes, onde nós vamos também falar da recuperação extrajudicial, sobre as alterações que tivemos, mudanças de quórum e outros assuntos também importantes. Todos os membros terão espaço dentro da nossa comissão, do espaço que desejarem, desde que seja para divulgar o nosso tema, nesse nosso trabalho que muito nos entusiasma, e podem contar sempre com esse presidente, sempre com essa comissão, e por onde nós estivermos, estaremos de mão dadas, tratando a respeito desse assunto. Renovo meus votos de estima, de consideração e agradecimento. Doutora Mônica, passo a palavra para a senhora encerrar. Eu quero pedir desculpa pelo contratempo, não pude nem falar muita coisa, né? Mas, voltando ao nosso curso que o doutor Ededigo deu e o senhor também deu, assim, eu super indico, né? Quem quiser entrar nessa área, né? É um curso maravilhoso, com duas pessoas assim extremamente conceituadas e entendedoras do assunto, né? Então, assim, eu por mim, né? Eu super indico, né? Já temos o curso de pós-graduação, né? Também, que eu queria falar. Se Deus quiser, agora, terminando a faculdade, eu vou começar a minha pós-graduação também na área, né? Que deve ser maravilhosa, né? E a parceria estou aqui para dar o meu conhecimento, né? Poder interagir com os advogados, passar o que eu entendo, né? Também, né? Pegar o conhecimento, né? De vocês, advogado, porque é uma área maravilhosa, uma área apaixonante, entendeu? E outra coisa, a gente está fazendo um bem para aquele que sustenta o nosso país, que são os empresários. Sem eles, nosso país não anda, né?
Então, não tem nem como se falar. A gente tem que apoiar, a gente tem que dar essa sustentabilidade para esses empresários, esses guerreiros, né? Porque são guerreiros, eles, como diz é um leão por dia, né? Que se mata por aí para poder se manter uma empresa, né? Eu queria só deixar os contatos, doutora Mônica, para quem puder lhe procurar ou tiver interesse em debater mais alguma coisa. Contato do Instagram. A conta do Instagram está como monica.perita@gmail.com, entendeu? E os telefones, eu tenho o meu celular, que eu atendo, não deixo de atender nada, que é o 992697500, né? E o meu e-mail, que é o regionalcontábil@gmail.com. Tá? Muito obrigado. Doutora Melina, eu agradeço essa oportunidade, entendeu? É a primeira vez, então eu estou assim, meia. Mas eu estou, assim, fiquei extasiada pela oportunidade. A senhora já está convidada a fazermos outras, eu vou ficar também à sua disposição, tá? Para que a gente possa dialogar quando necessário. Já lhe fiz o convite de escrevermos o artigo, a gente vai trocando informação. O meu contato é @prof. Adelino Neto no Instagram. Na conta do YouTube, a gente vai continuar com o COFAGE, que é a nossa Comissão de Falência e Recuperação Judicial. Temos também essa conta do COFAGE, da COFAGE. Aqui foi o nome que nós utilizamos a comissão lá na formação, aqui no Instagram e no Twitter da mesma forma. A nossa secretária-geral, Raquel Straioto, quero fazer o meu agradecimento, que ela imprimiu uma nova dinâmica na nossa comissão, está gastando bastante do seu tempo, é uma advogada qualificada, que está também disponível, né? Já entende bastante da recuperação judicial e está aí na área já em vias de consolidação da sua própria carreira. Eu quero agradecer ao empenho dela, ao esforço que ela fez para tornar possível essa nossa live, onde reservamos esse tempo exatamente para poder estar aqui discutindo esse tema. Perguntas que podem ter chegado, ou que queiram mandar, podem mandar, se quiserem também podem mandar direto no meu Instagram, @prof.adelino Neto, pode mandar via direct que a gente responde, e eu passarei também para a doutora Mônica o que receber referente especificamente da área dela. Sim. Quero agradecer a todos e fazer aqui o encerramento e dizer muito obrigado e dizer que nós estamos à disposição. Membros que quiserem entrar na nossa comissão de falência e recuperação judicial da OAB do Distrito Federal, lá na subseção de Taguatinga, está aberto, a casa está sempre de portas abertas aos advogados. A subseção de Taguatinga, hoje, da OAB é um destaque aqui no Distrito Federal. Não vou dizer que é a melhor de todas, para não deixar os outros enciumados, mas é uma das melhores presidentes, e nós esperamos que o trabalho deles seja reconhecido e que a gente siga durante bastante tempo ainda divulgando esse tema nas oportunidades que nos derem. Tá bom? Contem com a gente. Muito boa noite. Um abraço a todos vocês. Boa noite. Tchau.